Finalmente o Trump percebeu que o Brasil não é uma colônia dos Estados Unidos e que nós temos um presidente de verdade e manifestou interesse em dialogar com o presidente Lula. Em entrevista hoje ele respondeu a uma jornalista brasileira que o Lula pode ligar para ele quando quiser. Lembrando que alguns dias atrás ele disse também para jornalistas que ainda não era hora de falar com o Lula. Ele queria que o Lula se humilhasse, se rastejasse, pedindo, implorasse para falar com ele. Como não houve essa ação por parte do presidente Lula, ele agora vendo que não tem outra solução a não ser negociar com o Brasil, falou que se o Lula quiser pode ligar para ele. Ele diz que ama o povo brasileiro e as pessoas que estão comandando o Brasil estão tomando decisões erradas, segundo ele. E o Lula respondeu e disse que quem define os rumos do Brasil é o povo e suas instituições. Ele falou o seguinte: sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano. E vem pronunciamento à nação novo por aí, nos próximos dias, ainda não tem data definida. O governo Lula estuda um auxílio para os trabalhadores dos setores atingidos, ou seja, ele vai socorrer tanto as empresas como os trabalhadores. O Eduardo Bolsonaro está simplesmente desesperado porque a Lei Magnitsky não afetou em nada o Alexandre de Moraes. A única sanção que ele teve aqui no Brasil foi ter cartão de crédito dele com bandeira americana bloqueado, mas a conta corrente, onde ele vai poder movimentar em reais, nada disso mudou. E aí ele está solicitando ao Trump agora para que mande bloquear as contas dele aqui no Brasil. Você crê no absurdo dele? Ele ainda tentou trazer para si a responsabilidade por ter conseguido convencer o Trump a reduzir as tarifas para o Brasil, e o que é uma grande mentira, porque ele sempre disse que torcia pelo cenário de terra arrasada, que se sentiria vingado. Esse recuo do Trump foi pensando no povo americano, que não teriam que pagar alimentos do Brasil muito mais caros, consequentemente iria derrubar a popularidade do Trump, que já está em queda. O desgaste dele entre os seus próprios aliados, os empresários e políticos, permanece. Principalmente porque o setor do agronegócio e o setor de armas, eles não tiveram as tarifas reduzidas ou isentas. E dos 7 estados que mais exportam para os Estados Unidos, 6 deles são bolsonaristas. São 6 estados que deram mais votos a Bolsonaro do que a Lula, que é São Paulo, Rio, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá tão desesperado que ele gravou um vídeo e ele simplesmente trocou o nome da esposa dele. Ao invés de chamá-la de Heloísa, chamou ela de Adriana. Tem até frigorífico no Goiás vendendo picanha com a foto do Trump com desconto de 50%. Tem editorial do Folha de São Paulo chamando o Eduardo de inimigo do Brasil. Editorial do Estadão dizendo que ele tem que ser caçado. Teve também um grupo de 76 ex-reitores e professores universitários que protocolaram hoje na Câmara dos Deputados um pedido de cassação do mandato dele. Olha, Eduardo, o meme americano que viralizou essa semana no Brasil de que o Trump sempre se acovarda vai chegar até você. Seu fim será igual essa bolsonarista condenada pelo 8 de janeiro que foi deportada hoje dos Estados Unidos e que chegará aqui no Brasil e vai direto do aeroporto para cadeia. O pai dele, que é outro frouxo que anda de bico calado com medo de ir para cadeia, perguntou a seus aliados se essa aplicação da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes poderia piorar a situação dele junto ao STF. O Alexandre de Moraes disse hoje que o julgamento do Bolsonaro será concluído até o início de dezembro desse ano. Nicolas Ferreira conseguiu o apoio de 34 senadores e protocolou um novo pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, que não vai dar em nada. E o deputado Marcos Molon, também bolsonarista, protocolou um pedido de impeachment do Alexandre só porque ele deu o cotoco lá no estádio do dia que o Trump sancionou ele com a Lei Magnitsky. E o PL expulsou um deputado federal amigo do Alexandre de Moraes, que defendeu a nossa soberania e disse que era contrário à aplicação da lei contra o ministro Alexandre de Moraes. O nome do deputado é o Antônio Carlos Rodrigues, nome antigo do PL. Os bolsonaristas ainda dizem que estão defendendo a liberdade. Imagine se não fosse. Quem achou que o Alexandre de Moraes ia se amedrontar, ia se acovardar diante da aplicação da Lei Magnitsky, errou feio, meus amigos. Ontem, em jantar oferecido ao ministro Alexandre de Moraes e demais ministros da Suprema Corte pelo presidente Lula, o comportamento do Alexandre de Moraes foi de calma e serenidade o tempo todo, incluindo momentos para descontração e brincadeira. Na noite da aplicação da lei, como vocês sabem, ele foi assistir o jogo do time dele preferido no estádio e estava de muito bom humor. Inclusive, ele, na hora que ele recebeu essa notícia, por volta das 2, 3 horas da tarde da quarta-feira, ele estava almoçando num restaurante super chique com a esposa dele, o Gabriel Chalita, ex-deputado federal, e nada mudou o humor dele após a notícia. Como eu falei no vídeo anterior, o Alexandre de Moraes disse que por hora não era necessário que o governo Lula recorresse na justiça americana em defesa dele, porque ele não confia nos juízes dos Estados Unidos e porque para ele não faz diferença o fato de estar sancionado ou não pelos Estados Unidos. Vale ressaltar que de todos os ministros convidados, 4 deles não foram. Os 2 indicados pelo Bolsonaro, que já era bem previsível, e o Fux, que também, juntamente com os 2 indicados
pelo Bolsonaro, foi um dos que não foi alvo das sanções do governo Trump. E a Carmen Lúcia, que é parceira do Alexandre de Moraes, não foi porque já tinha um outro compromisso. Até porque o jantar foi marcado de última hora, né? Vale citar também que enquanto o Xandão curtiu o jogo do Corinthians no dia da sanção, o presidente Lula estava reunido, além dos seus ministros, se reuniu posteriormente com o Barroso e o Gilmar Mendes para traçar estratégia, para responder bem a esse ataque à nossa soberania. O presidente Lula nas redes sociais, obviamente, também saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes e da nossa soberania. Ele falou que sem soberania o Brasil não existiria, que foi ela que nos trouxe liberdade e independência, é ela que aparece em primeiro lugar na nossa Constituição, entre os demais princípios fundamentais. Hoje, na volta do recesso do STF, o presidente do STF, o ministro Roberto Barroso, saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Ele fez um histórico cronológico de todos os atentados contra o STF nos últimos anos. Ele falou que nem todos compreenderam os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa do STF. Ele também elogiou a atuação firme do ministro Alexandre de Moraes, que conduziu investigações com empenho, bravura e custos pessoais elevados, incluindo a sua própria segurança física. E reforçou também que os militares são uma ameaça permanente à democracia. O Gilmar Mendes acusou as Big Techs de tentar enfraquecer o STF e blindar as redes contra a regulação através do forte lobby que ela faz no Congresso brasileiro. Acusou os falsos patriotas de conspirar contra o Brasil e deixou um recado bem claro: haverá resposta à altura. Mandou um recado nas entrelinhas para o Fux, o Cássio Nunes e o terrivelmente evangélico, dizendo que o STF não está a serviço de ideologias políticas e de alinhamentos partidários. Inclusive, esses três ministros, incluindo o Fux, que trocavam mensagens no WhatsApp com o Bolsonaro, não manifestaram, não declararam apoio público ainda ao ministro Alexandre de Moraes, o que é uma grande vergonha. O Alexandre de Moraes, em seu discurso, chamou o bolsonarismo de organização criminosa, covarde e traiçoeira. E no vídeo anterior que eu postei, tem trechos importantes do discurso dele. Se você não viu, entra no perfil e assiste. O Eduardo Bolsonaro mostrou que o fato de ter, segundo ele, convencido o Trump a não aplicar a lei Magnitsky no Barroso e no Gilmar Mendes foi um gesto de solidariedade, só que eles entenderam isso como uma ameaça, dizendo que se eles não se curvarem aos desejos do bolsonarismo, eles serão as próximas vítimas dessa lei. E repudiaram por completo essa possibilidade. Inclusive, o Barroso se recusou a se reunir pessoalmente com Paulo Figueiredo em viagem que fez agora em julho para os Estados Unidos. O convite partiu de amigos em comuns entre os dois. O criador da lei Magnitsky saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes e disse que ele tem que processar o Donald Trump porque ele simplesmente usurpou da lei para atingir. A revista britânica The Economist falou que as sanções ao Alexandre de Moraes são um ataque sem precedente ao judiciário, que acusações contra Bolsonaro não podem ser ignoradas. A revista mais prestigiada dos Estados Unidos, a New Yorker, falou que a era do Brasil vira-lata acabou. Até o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes e falou que as sanções de Washington contra ele violam a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o Congresso não admite ingerência externa em poderes do Brasil. O líder do PL confrontou o Hugo Mota, que saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes e da nossa soberania, disse que essa tipo de nota que o Hugo Mota fez era desnecessário porque era um tema restrito ao judiciário brasileiro. A PGR manifestou solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes através de nota e disse que recebeu com assombro as sanções contra ele. Nas redes sociais, 60% dos internautas reprovam a aplicação dessa lei contra o Alexandre de Moraes, 12% se mantiveram neutro e 28% apoiaram a medida. E o Trump estuda proibir a entrada de brasileiros, incluindo atletas, durante a Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.